pessoal aí do nono ano, tudo bom com vocês? Vamos agora a mais uma correção das nossas atividades. E hoje, olha só, nós vamos fazer a correção das atividades do bloco 11. Sim, como passa rápido, né? Correção do bloco 11. Hoje, dia 7 de maio, né? Faltando pouco aí, né? Faltando pouco mais de um mês para as nossas tão sonhadas férias. Realmente, passa muito rápido, né? Então, vamos aproveitar esse momento para poder nos dedicar aos estudos, né? Aprender, principalmente vocês que estão no nono ano, né? Que é uma fase de preparação para o ensino médio. Então, realmente, se dediquem, estudem, façam as atividades e bora lá para a correção do bloco 11, onde eu trago um assunto aí que vai acompanhar vocês aí ao longo da vida acadêmica de vocês até o terceiro ano do ensino médio, né? Que é a configuração do mundo, né? Então, a gente vai estudar essa configuração agora no mundo bipolar, no mundo multipolar, né? E na nova ordem mundial. Então, nós estamos falando aí do mundo bipolar. No bloco passado, vocês viram um pouquinho sobre a Guerra Fria, né? O que foi a Guerra Fria, quais foram os países envolvidos. E nesse período de Guerra Fria, vocês viram lá, né, que houve o embate aí de duas superpotências, onde cada uma tinha um sistema político, um sistema econômico diferente, né, que eram os Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o socialismo. E o que acontece? Esses países, Estados Unidos e União Soviética, eles ganharam aliados aí ao redor do mundo, né? Então o mundo ficou dividido entre países socialistas apoiando a União Soviética e países capitalistas apoiando os Estados Unidos. Então, nesse contexto, né, mundo bipolar significa justamente isso. O mundo dividido entre dois países, entre duas alianças, entre dois sistemas políticos e econômicos, ok? O socialismo e o capitalismo. Então, vamos lá começar os nossos estudos a partir da leitura desse texto. Mundo bipolar. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1945, os principais países envolvidos no conflito, França, Reino Unido, Itália, Alemanha e Japão, se encontravam em péssima situação socioeconômica. O cenário de destruição dessas nações era enorme. A infraestrutura estava totalmente abalada, além da grande perda populacional. Apenas Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, apesar dos prejuízos gerados pela participação na guerra, conseguiram manter uma estabilidade financeira. Então, são dois países aí que participaram da guerra, né? Os Estados Unidos entrou aí bem no finalzinho, foi decisivo, né, para a vitória aí dos países que ele criou aliança. Todos os países que participaram saíram muito desestabilizados, né, economicamente, tanto pela questão da perda populacional, quanto pela questão dos investimentos em armamento e também pela questão da destruição das cidades, né, que foram atacadas aí. Então, os únicos dois países que saíram aí um pouco mais forte do que os outros, né, foram os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E como países que viam aí de vitória, esses países estavam em ascensão, né, eram já considerados superpotências. E como não sofreram muito aí, muito economicamente com a guerra, eles conseguiram aí o status, né, de maiores, de países maiorais, de superpotências, né, eles conseguiram manter a sua estabilidade financeira, enquanto os outros entraram em uma profunda crise econômica. Após o conflito, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas anexou vários territórios, aperfeiçoou o desenvolvimento de armas nucleares, ampliou sua área de influência no leste europeu, além de possuir o maior exército do planeta. Os Estados Unidos, por sua vez, destinou créditos financeiros para a restauração dos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, ampliou suas zonas de influência e cercou-se de tecnologia para a produção de armas nucleares. Então, o que nós podemos perceber em comum aí, os dois países investiram em quê? Armas nucleares, né, para estarem já preparados em caso aí de uma terceira guerra ou de um outro conflito ou de serem atacados por outros países. Então, os dois países investiram em armamentos, em armas, principalmente nucleares, que têm um grande poder de destruição e se tornaram muito forte aí na questão dos armamentos. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a União Soviética, ela, com o final da Primeira Guerra, ela começou a expandir o seu território. Então, toda essa parte que nós vemos aí na imagem em vermelha, na época, né, era a União da República Soviética. E essa parte em azul, como nós já conhecemos,
era, né, os Estados Unidos, porém aqui, né, nós temos o Canadá, tá? Então, os Estados Unidos, eles investiram em ajudar, né, em oferecer aí tecnologia, em oferecer auxílio econômico, né, para os países aí que vinham devastados pela guerra, ganhando assim aliados, né? E a União Soviética preocupou-se em expandir o seu território, né, ampliar as suas zonas costeiras aí, a sua área total, né, ampliar aí o seu território e consequentemente a sua população. Por esses aspectos em comum, Estados Unidos e União Soviética passaram a ser considerados superpotências mundiais. Entretanto, havia um grande diferencial entre essas duas nações: o sistema político. Entendam, eram consideradas as maiores potências, os maiores países, né? As grandes superpotências, pelo poder econômico, pelo poder de conquistar territórios, né? E também pelo poder bélico, né? Que investiam em armamentos, pelo grande potencial armamentista que esses dois países tinham, pelas grandes armas. Porém, eles tinham uma coisa diferente, né? Uma coisa bem distinta, que era o sistema político, né? Então, o sistema político. Os Estados Unidos defendia o capitalismo, enquanto a União das Repúblicas Soviéticas era, né, socialista. Cada um exercendo influências na geopolítica global, como eu já expliquei para vocês, né? Cada país foi conquistando aí aliados, né? Por isso que o contexto aí é mundo bipolar, mundo dividido em dois, né? Então, tinha os países que apoiavam a União das Repúblicas Soviéticas e tinha os países do lado, né, que apoiavam aí os Estados Unidos. Então, o mundo ficou mais ou menos que dividido. Os Estados Unidos, através de financiamentos e outras medidas políticas, até mesmo fornecimento de armas, passaram a exercer grande influência sobre os países que optaram pelo sistema econômico capitalista. Então, ele ajudava financeiramente, né? O plano dele, né, a medida que ele promoveu para ganhar mais aliados, porque quanto mais aliados os países tinham, mais fortes eles se tornavam, né? Então, a estratégia utilizada pelos Estados Unidos para ganhar mais aliados foi o apoio financeiro, a influência financeira que ele começou a exercer sobre os outros países. Já a União Soviética utilizou-se dos mesmos critérios para expandir suas áreas de influência, também, né, do poder aquisitivo, dos financiamentos, das ajudas financeiras. Estabeleceu-se a geopolítica bipolar, interferindo diretamente na política de vários países. Conflitos armados foram impulsionados por essa rivalidade entre as duas superpotências. Entre eles estão a Guerra da Coreia, né? Aconteceu em decorrência do embate aí dos Estados Unidos com a União Soviética, né? E os seus países aliados. A Guerra do Vietnã também. A Revolução Cubana, os conflitos no Oriente Médio, né? Conflitos entre grupos separatistas também na África aconteceram, além do apoio a golpes militares, como, por exemplo, a ditadura militar no Brasil, o golpe ao presidente Salvador Allende no Chile e o apoio às políticas ditatoriais em várias nações, né? Então, tudo isso foi causado aí pela influência desses dois países, desses dois sistemas políticos, capitalismo e socialismo, né? Então, devido a esse embate, devido a essa bipolaridade, né? O que é uma pessoa bipolar? Uma pessoa que tem duas personalidades. O mundo ficou dividido em duas personalidades, socialismo e capitalismo. E começou a acontecer conflitos, né, entre esses dois sistemas políticos apoiados por diferentes países. Porém, na década de 1980, a União Soviética passou por uma grave crise econômica, sendo consequência da própria política adotada, o socialismo, né? A falta de criatividade e agilidade para modificá-la, a estagnação no setor industrial, queda de produtividade de bens de consumo, alimentos, roupas, etc., além dos altos gastos com armamentos, levaram a uma defasagem em relação aos avanços alcançados pelos países capitalistas desenvolvidos. Então, o que aconteceu? Os países capitalistas começaram a se desenvolver, porque percebeu-se que era um sistema político que gerava mais lucro, né, que dava mais dinheiro, enquanto o socialismo ele passou por uma crise, né? E o que aconteceu após isso? O agravamento da crise do sistema socialista ocasionou um processo de enfraquecimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que culminou em 1991 na desintegração dessa. Esse fato estabeleceu o fim da Guerra Fria e, consequentemente, da ordem mundial bipolar.
E o que aconteceu no final? Quem saiu vitorioso, né? Quem saiu com a vitória aí, né, nessa guerra fria, né, nesse mundo bipolar, como vocês viram no bloco passado, foi os Estados Unidos, né? Porque como o socialismo se enfraqueceu, a União Soviética também se enfraqueceu. O que marca o final da Guerra Fria é a queda do Muro de Berlim, né, lá na Alemanha. Então esse evento, porque o Muro de Berlim, ele dividia a Alemanha socialista da Alemanha capitalista. Então a queda desse muro foi o evento aí que marcou o final da Guerra Fria, lembrando que quem saiu vitorioso da Guerra Fria foi os Estados Unidos, né? Apesar de que a Guerra Fria não houve confronto direto entre os dois países, né? Não houve ataque direto dos Estados Unidos à União Soviética e nem a União Soviética aos Estados Unidos, porque ambos os países tinham medo, receio, porque os dois possuíam armamentos, possuíam armas nucleares, né? Que poderiam destruir cidades, né? Então, apesar dos dois serem muito fortes, um tinha medo do outro também, pelo estrago que ele sabia que o outro poderia causar. Então, vamos lá, a correção das nossas atividades. Se você tiver a oportunidade, né, eu coloquei um vídeo aí, um resumo desenhado, né, muito interessante sobre a Guerra Fria, né, sobre o mundo bipolar, sobre a configuração do mundo nesse período, tá? Então, vou pedir para que vocês assistam, quem ainda não assistiu, né, que tem oportunidade, vamos assistir aí o vídeo aí que eu coloquei como sugestão. E agora vamos à correção das nossas atividades. Número 1. Segundo o que estudamos, quais são os dois países que protagonizaram a Guerra Fria? Quais foram? Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou, resumidamente, União Soviética, ok? Na questão número 2, quais os conflitos armados foram impulsionados por essa rivalidade entre as duas superpotências? Então, esses conflitos, eles estão aqui, ó. A Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana, os conflitos do Oriente Médio, os conflitos entre grupos separatistas da África, além do apoio a golpes militares, como, por exemplo, a ditadura do Brasil, o golpe ao presidente Salvador Allende no Chile e o apoio às políticas ditatoriais em várias nações, ok? Então, essa resposta vocês encontram aí no antepenúltimo parágrafo do texto, ok? Na questão número 3, como citado no texto, havia um grande diferencial entre as duas nações, o sistema político. Escreva na frente de cada país o sistema político exercido. Estados Unidos, capitalismo. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, socialismo, ok? 4. Faça uma pesquisa na internet, o que foi, ou procure no dicionário o significado dessas duas expressões. É muito interessante, a corrida armamentista e a corrida espacial. São duas coisas que aconteceram aí no período de Guerra Fria, né? A corrida armamentista tem esse nome corrida justamente porque uma corrida, ela trava uma disputa, né? E nesse caso aqui, essa corrida, ela também travava uma disputa entre Estados Unidos e a União das Repúblicas Soviéticas. Então, ambos queriam se destacar, queriam ser aí a suprema, né, superpotência, queria ser a única superpotência, né? Então, eles investiram em armamento. Então, quando se fala corrida armamentista, foi uma corrida aí para ver quem detinha, quem fabricava, quem descobria, né, o maior número de armamentos ou uma maior tecnologia de armamentos, né? Então, foi uma corrida aí. Por exemplo, os Estados Unidos ia lá e inventava uma bomba nuclear, União Soviética ia lá e inventava uma melhor. Estados Unidos ia lá, observava e inventava uma melhor ainda, né? E assim, melhor não, né, gente? Pior. E assim ia, ok? Então, foi uma corrida aí para ver quem produzia mais armamentos e com maior potência de destruição, ok? E a corrida espacial? A corrida espacial também tem o mesmo sentido da corrida armamentista, né? Que é fazer o país aí se destacar, né? Ter a supremacia, ser uma maior potência do que o outro. Só que a corrida espacial, ela não foi um investimento em armamentos, foi um investimento em tecnologias voltadas para o conhecimento do espaço, né? Então, nesse período aí, né, que o primeiro homem foi mandado ao centro da Terra, primeiro pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, depois foi uma missão falha, depois os Estados Unidos, né, e depois os Estados Unidos enviou, né, o homem à Lua. Antes disso, a União Soviética também enviou, né, porém a missão também. Teve muitas falhas, né, nesse período, mas houve muita tecnologia, né, muitos estudos relacionados ao espaço, aos
planetas, ao centro da Terra, né? A maioria dos conhecimentos que nós temos hoje vieram desse período. E o que esse período ele trouxe de bom? Ele trouxe de bom muita tecnologia, né? A partir dessa corrida espacial foram criados aí computadores, né? Esses celulares que nós temos hoje. As peças para esses celulares, né? Elas foram descobertas lá no período da corrida espacial. Então, boa parte da tecnologia que nós temos hoje, né? Veio em decorrência da Guerra Fria, em decorrência da corrida espacial. Ok? Então, essa foi a correção de hoje. Espero que tenham entendido. E até a semana que vem com mais uma correção das nossas atividades. Tchau, tchau!